Boa tarde a todos e todas, né? Quem não me conhece aqui, que eu estou vendo que tem algumas caras novas aqui. Eu sou o professor Fábio Fonseca, Departamento de Políticas Públicas, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E esse é o segundo dia de sessões do nosso segundo encontro de Socioeconomia, Meio Ambiente e Política Ambiental. Salientando que eu nunca erro lá na grafia, são encontros mesmo, né? Todo mundo pensa que a gente erra lá, professor, quando a gente faz, mas é encontros porque é para além de um encontro acadêmico, né? São encontros de pessoas, né? Exatamente, são encontros de pessoas, são pessoas que estão se conhecendo, estão conversando, enfim, estão se relacionando, né? Sexta-feira a gente teve a primeira mesa de debates sobre questões ambientais relacionadas a resíduos sólidos, política de gestão de resíduos. Nós trouxemos a professora Maria Ângeles Alió, da Universidade de Barcelona. Logo em seguida falou o professor Lizardo Digitação, que está aqui com a gente, da Universidade La Molina. O professor Roberto Pizarro, que é do Instituto Federal Goiano de Rio Verde, Brasil. E depois veio a colega Umbelina Cossa, lá de Moçambique. E por fim, Pedro Augusto, que é nosso mestrando, que veio falar sobre política de gestão de resíduos em 5 países, né? No caso, Espanha, Peru, Chile, Moçambique e Brasil. Na sessão de hoje, aqui, na sessão de hoje a gente vai receber o professor Elimar Nascimento, que já está aqui, o professor Roberto Pizarro, que está aqui, a professora Zoraide, né, que também é professora do nosso Departamento de Políticas Públicas. Então, para começar o dia de hoje, eu vou pedir para moderar a mesa, né, nosso amigo, colega de cooperação que nós temos, né, já de 3 anos, né? Profesor Lizardo Meditación Figueiredo, porque é Figueroa, pero quando viene a Brasil, hay que traduzir su nombre es Figueiredo, e assim que somos primos, né? Professor Lizardo, por favor, se coordene mais com a nossa mesa de hoje. Muito obrigado. Buenas noches. Nuevamente es un placer estar en esta tan importante universidad y tan bonita ciudad, la Universidad Federal del Río Norte, de la ciudad de Natal. Gracias a la invitación del doctor Fabio Fonseca Figueiredo, que, como menciona, ya venimos trabajando durante más o menos unos 3 años en lo que corresponde a la gestión y manejo de residuos sólidos de la universidad, que realizamos en la Universidad Nacional Agraria, para lo cual quiero extenderles la invitación. Cuando ustedes deseen, pueden participar. Con Fabio tenemos programada una actividad ya para el mes de junio. Coordinaremos con Fabio que tenga que ver con el manejo de residuos sólidos y sobre los catadores o recolectores, como nosotros le llamamos. Bueno, vamos a empezar las actividades del día de hoy con el tema conferencias temáticas, el tema específico de ambiente y sociedad. Y tenemos a un expositor que considero de mucha categoría, he leído su CV, su currículum, realmente creo que la presencia de usted enriquece mucho este evento. El doctor Elimar Piñeiro do Nascimento, quien es sociólogo con doctorado en la Universidad de París, René Descartes, en el año 1982, profesor asociado en la Universidad de Brasilia en un centro prestigioso como es el Centro de Desenvolvimiento Sustentable, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre el Turismo y Sustentabilidad y, por lo que he podido revisar, asesor civil del Banco Interamericano de Desarrollo. Doctor, es un gusto conocerlo y un gusto tenerlo en esta mesa temática, y le vamos a dar un plazo de 40 minutos con un tiempo adicional de 10 minutos para resolver preguntas. Recibamos al doctor Elimar con un fuerte aplauso. Muito bem, muito obrigado, Lizardo, obrigado, Fábio. Boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa cidade. Alguém perguntava se eu conheço Natal, eu disse, eu devia ter vindo aqui já umas 32 vezes. A primeira eu devia ter 14 anos de idade, tempo. Ela era conhecida como a cidade mais limpa do Nordeste. De fato, eu fiquei impressionado quando eu visitei a cidade. Nós natalistas não sabemos. Era a cidade mais limpa.
entender porquê, disseram que era influência norte-americana. Né? Tudo que tinha de bom Natal na época era influência norte-americana. Mas enfim, o fato é que era uma cidade muito... Hoje eu conheço menos, eu venho e volto muito corrido, mas naquela época eu tinha família aqui, íamos passar o mês inteiro, passear na cidade, namorar, né, com ninguém de ferro, com 14, 15 anos. Então era uma cidade que me deixa sempre uma memória muito agradável. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte é a melhor do Nordeste, né, no conjunto das populações. Uma cidade realmente bastante interessante. Ganhar Pernambuco, Ceará e Bahia não é fácil, de jeito nenhum. Muito bem, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma reflexão sobre o conceito de sustentabilidade, que eu vou fazer uma definição assim bem simples de algumas questões que vão ajudar depois a gente compreender a proposição que eu tenho. É uma proposta de observar, de analisar, de contextualizar a questão da sustentabilidade de maneira um pouco diferente do que habitualmente se faz. Ela teve nascimento, na realidade, em 2011, quando eu apresentei no congresso em New York, no interior da França, e foi publicado a primeira versão em francês. Depois saiu num livro chamado Enfrentando os Limites do Crescimento, cujo subtítulo é Sustentabilidade de Crescimento e Prosperidade, que eu organizei com Lénard, com Philippe Lénard, um livro publicado em 2012, que tem cerca de 24 artigos, dos quais eu trouxe um de presente para o Fábio. Está no hotel ainda, eu esqueci de trazer na mão, mas amanhã sem falta, eu vou lhe entregar em mãos. E depois apresentei mais 2 ou 3 congressos em sala de aula, e no momento eu estou pensando, dedicar o mês de janeiro, a revisitar o artigo, reescrevê-lo, incorporando várias observações que já foram feitas. Eu vou começar fazendo 3 definições bem simples que vai ajudar a gente a entender um pouco essa questão. A primeira definição da modernidade, da sociedade moderna, que é uma sociedade radicalmente distinta das sociedades pretéritas, né? Ou seja, nós vivemos numa sociedade que tem características únicas, que não podem ser encontradas numa trajetória passada. Eu vou dizer 2 ou 3 dessas características, mas para chamar atenção para uma que vai interessar o nosso tema. Por exemplo, nós somos uma sociedade em que pela primeira vez os homens e mulheres são proclamados como iguais perante a lei. Nenhuma sociedade anterior fez isso. E quando a gente diz que somos iguais perante a lei, nós estamos dizendo 2 frases ao invés de uma. Uma explícita, somos iguais quando estamos diante da lei. Mas uma outra não explícita é que nós não somos iguais quando não estamos diante da lei. Por quê? Porque nós somos diferentes. Em idade, em estatura, em história, em trajetória, em etnia, em gênero, etc, etc. Somos iguais, somos diferentes. E somos desiguais na órbita da economia. E legitimamente desiguais. Esse é um detalhe interessante, porque a sociedade moderna ele articula 2 espaços que são aparentemente contraditórios e divergentes. O espaço da igualdade jurídica e política e o espaço da desigualdade da economia. Por isso que a nossa Constituição diz, por exemplo, como objetivo macro, eliminar a pobreza. Mas não diz eliminar a desigualdade. Diz o quê? Reduzir a desigualdade. Por quê? Porque a desigualdade é legítima dentro de certos limites. Mas quando ela passa desses limites, ela se constitui uma ameaça na reprodução do espaço da igualdade. Por exemplo, a assimetria dos poderes econômicos que entram nos processos eleitorais entre nós, né? Conhecido de todos. Então, essa sociedade tem essas características, né? Por isso que, por exemplo, o poder na nossa sociedade é um lugar, é impessoal. Não é uma pessoa, não é uma família, não é uma etnia, é um lugar que pode ser ocupado por qualquer um de nós, inclusive um sociólogo ou um operário. E este lugar diz o poder que o presidente tem, enquanto é ocupado por aquela pessoa. Terminou de ocupar, acabou o poder dele. Porque o poder não é dele, o poder do lugar que ele ocupa. E essa concepção do poder impessoal é única.
na nossa sociedade. Também não existe antes. E assim por diante. Por exemplo, a constituição do indivíduo. Né? Para alguém perguntar assim, mas como? O indivíduo sempre fomos. Mas a noção de indivíduo, como nós temos na modernidade, só existe agora. Porque antes o indivíduo era sempre uma parte do todo. O elemento do pertencimento era superior à individualidade. Então, alguém era Feodorevich, filho do Fyodor, ou é da família X, ou é do grupo Y. Quando você vai numa cidade do interior do Brasil, o que as pessoas perguntam quando lhe conhecem? Qual é a sua família? Mas se eu estou no Rio, São Paulo, Brasília, qual é a sua profissão? Onde é que você trabalha? Por quê? Porque a identidade da sociedade pretérita é a identidade familiar. É uma identidade do grupo sanguíneo ao qual você pertence. A identidade moderna é dada pelo trabalho. E em crise. Por quê? Porque hoje o trabalho é cada vez mais alguma coisa pouco definida. Certo? Mas há um outro elemento que eu quero chamar a atenção, que vai nos interessar muito, é que essa sociedade é uma sociedade sem exterioridade. Não tem exterior na sociedade moderna. As sociedades pretéritas tinham, por exemplo, os negros escravos, quando se rebelavam e não aceitavam o jugo perverso dos senhores, o que fazia? Fugia. Criava quilombos. Criava uma sociedade fora da sociedade existente. Hoje não tem mais fora. Não adianta assim, eu sou contra o capitalismo, então eu vou entrar na Amazônia para criar uma comunidade que não seja capitalista, se proteja. Besteira. Pode entrar no Floresta Amazônica que você vai encontrar alguma coisa que é um sinal da civilização capitalista. Sabe qual é? Plástico. Então, se encontrar o plástico, o capitalismo está ali. A sociedade moderna está presente. Então não tem como fugir dela. Ela absolutamente criou uma noção do global e inventou a história moderna, que é uma história universal, integrada. Antes da sociedade moderna, as histórias eram regionais. Eu tinha a história dos astecas, dos monomotarpas, dos francos, dos chineses, que não se comunicavam praticamente. Hoje em dia está tudo conectado. E no momento que fez deixou de existir a exterioridade. Por isso que os conflitos na sociedade moderna só podem ser resolvidos internamente e obrigou a sociedade moderna a criar um sofisticado aparato de resolução de conflito. Por quê? Porque não tem como resolver o conflito a não ser aqui. Não se pode resolver o conflito saindo. Tentar pensar que a gente pode ir para a Lua para fugir do capitalismo é besteira. Nem Marte. Não dá. Então esse é o elemento que a gente tem que ter presente. Esse é o elemento de fundo que a gente vai raciocinar. O segundo é que dentro desta sociedade moderna, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, aos poucos foi se constituindo uma consciência, não apenas de que nós estamos numa nave comum, que é na verdade uma espécie de um barco, ou uma nave, se quiser, né, desesperada no espaço. Porque é uma pedra, é uma bola que está, entendeu, se movimentando no espaço de maneira extraordinária. Eu esqueci a velocidade que ela vai no momento. Mas é um pouco isso, é uma nave que, dentro de um espaço sideral, você não sabe o que é. E nós estamos lá, nós somos essas formiguinhas, entendeu, dentro dessa nave. Portanto, a consciência da finitude do espaço onde nós estamos, ela surge como a consciência ambiental em meados dos anos 60, em seguida 70. Com o texto da Raquel Carson sobre a Primavera Silenciosa, inclusive sobre o trabalho de Georgescu, sobre o trabalho do Arne Nesse, né, sobre o trabalho dos Midos, a Conferência de Estocolmo, etc., etc., os homens vão tendo a consciência de que nós somos finitos. E que o modelo de crescimento econômico que nós temos não toma em consideração a finitude em que nós nos encontramos. Ela supõe, na verdade, que nós estamos num espaço de recursos infinitos. É um pouco a inversão do que o Marx falava no século XIX. Marx falava que era possível atender os desejos dos homens numa sociedade de abundância. E que, portanto, os desejos humanos eram finitos, dentro de uma natureza que era infinita. E é o inverso que se revela. Os recursos naturais são finitos. Os desejos humanos são infinitos. Eles não têm fronteiras.
mas os recursos têm. Então é uma inversão do que se coloca. E aí a noção de sustentabilidade, ela surge para denominar um território, uma organização, uma sociedade, um grupo social que é capaz de assegurar sua reprodução com o mínimo de impacto ou de transformação dos elementos que compõem o seu contexto. Sustentável seria, na verdade, a reprodução daquilo que ocorre com a natureza e que nós não conseguimos. Se vocês pensarem, a natureza ela não tem dejeto no seu processo produtivo. Tudo que é dejeto de um processo é alimento do outro. Entendeu? Então, o fruto que cai da árvore vai se transformar em estrume, que por sua vez vai alimentar uma árvore que nasce, que vem, que um pássaro come, faz cocô ali na frente, aí cria estrume, enfim. É um processo em que aquilo que você absorve e aquilo que você rejeta é reaproveitado por outro sistema. Esse é, digamos assim, a referência máxima do que a gente poderia ter de sustentabilidade. Daí que ela nasce, na verdade, da economia, com a ideia do desenvolvimento, e da biologia, com a ideia da resiliência. Ou seja, a capacidade do ecossistema de se recompor e, com isso, se reproduzir, entre parênteses, ad infinitum. Esse processo, como é um processo humano, ele implica necessariamente na busca da conservação ambiental, da redução dos recursos hídricos, da redução da emissão de carbono no hemisfério, mas ele implica, isso necessita uma eficiência econômica distinta da que nós temos e uma equidade social para formar os três bottom clássicos da igualdade social, conservação ambiental e eficiência econômica. E a sustentabilidade existirá na medida em que esses três anéis estejam sobrepostos de maneira perfeita. Dito isso, eu passo à terceira noção que é importante. Agora vocês vão ver que a sustentabilidade é pensada também de outras maneiras. Eu quis apenas colocar a maneira mais básica para a gente poder pensar junto. E a terceira noção é a noção de crise. Eu vou falar de crise, mas eu quero prevenir que crise é um elemento constituinte da sociedade moderna. Qualquer momento da sociedade moderna que você vá ler, os homens estão falando de crise. Pode ser começo do século XIX, meados do século XIX, fim do século XIX, começo do século XX, meados do século XX, final do século XX. Você sempre vai encontrar a palavra crise. Por quê? Porque a sociedade moderna é a sociedade da velocidade das transformações. Por isso que Marx pôde dizer, num certo momento, na sua lucidez de compreensão da sociedade moderna, dizer uma frase que se tornou famosa: tudo que é sólido se transforma em ar. Se desfaz, desaparece. Ou seja, nada vem para ficar. Tudo é mutável e constantemente mutável. Por isso que é em crise. Constantemente nós estamos destruindo postos de trabalho e criando novos postos de trabalho. Constantemente estamos destruindo identidades e criando outras identidades. Estamos destruindo determinados conflitos e criando os conflitos. Atores e atrizes aparecem para novos atores e atrizes surgirem. No começo do século XX, as mulheres eram atrizes? Não. Elas eram pensadas como a simples extensão do homem, da imagem da costela. No final do século XX, são os atores, se a gente quiser dizer no maiúsculo, mais importantes da sociedade moderna. Foram elas que provocaram a maior revolução no século XX. Da mesma forma, consumidores, que se constituem como atores na segunda metade do século XX no nosso país. Mas não era. Por quê? Não tinham identidade própria, não tinham identidade reconhecida, não tinham capacidade de mudança de seu contexto. Que são os três elementos essenciais e básicos para se constituir um agente ou ator social. Então a crise é algo que vocês vão escutar sempre, porque é a forma de existência da sociedade moderna. Ela existe em crise. A crise não é algo extraordinário, não é algo que surge num certo momento. Não, ela é permanente. Nós estamos permanentemente em crise. A nossa sociedade, a nossa identidade, exatamente por isso. Nós somos um e múltiplos.
somos múltiplos, que temos diversos papéis, como pai, como filho, como professor, como trabalhador, como corintiano, desculpa, sou corintiano, corintiano, etc e tal, entendeu? E nos mudamos. Eu sou o mesmo, Elimar Pedro Nascimento, quando eu nasci. Mas aos 20 anos, eu pensava de uma maneira diferente de hoje. Aos 20 anos, eu queria derrubar a ditadura com um estilingue. Hoje eu percebo que a coisa é muito mais complexa, que é preciso muito mais do que estilingue, armadura ou metralhadoras, é preciso mudar a cabeça das pessoas. Então não adianta dar tiro, adianta persuadir as pessoas que o mundo pode ser diferente. Mas não faça isso em sala de aula, deixo isso para a minha militância fora da sala de aula. Então, dito isso, aí eu tentei pensar a questão da sustentabilidade de maneira diferente do que nossos colegas pensaram. Depois eu vou tentar explicar por que tem alguma utilidade pensar dessa maneira. Não vou dizer antes, vou dizer depois. Porque eu me encontrei na literatura, primeiro o famoso texto da Brundtland de 1987, né, que faz uma proposta de futuro, né? Diz que a sustentabilidade é a capacidade de responder à necessidade presente e futura das gerações. Clássica, discutida, complicada, porque genérica, porque imprecisa. Quais são as necessidades da geração futura? Eu não sei, nem ninguém sabe. O que vai ser definido como necessidade pela geração de 2070? Não sei. Entendeu? Por exemplo, um telefonezinho desses, entendeu? Que acessa tudo, é uma necessidade para a adolescência de hoje. Né? Então, eles querem ter um telefone, se comunicar, né? WhatsApp. Não tem mais nem e-mail. A garotada não tem e-mail. Um dia desse eu perguntei meu neto, tem um e-mail? Que e-mail, vô? Não tem e-mail, não. Ué, tu não tem e-mail? Tu não tinha? Tinha, mas isso faz uma eternidade, ou seja, o ano passado. Faz uma eternidade para ele. Agora é o WhatsApp. É outra linguagem, é uma linguagem imediata, rápida, entendeu? Então é impossível pensar. Mas é uma proposta interessante, porque é uma proposta que remete à nossa responsabilidade intergeracional. Não temos só a responsabilidade conosco, mas também com aqueles que hão de vir. E ficou clássica, né? Como... Depois tem um livro famoso no Brasil, de Nobre e Amazonas, né? Que define claramente, trata-se de um conceito político normativo, sustentabilidade. Não é um conceito científico. É um conceito político, né, normativo. Ele diz o que deve ser a sociedade do futuro, né, e não propriamente científico. Depois José Lins da Veiga vai dizer que trata-se de um valor, e um valor central da sociedade moderna. E aí hoje todo mundo que quer se dar bem, ou que quer ter uma boa imagem, é sustentável. Desde a Agroville ali da esquina até a Petrobras e a Shell poluindo com, né, queimando combustível fóssil, etc. Todos são sustentáveis. Você não encontra ninguém que não seja sustentável. Eu fiz 247 entrevistas na Amazônia para criar um cenário da Amazônia desejável do Brasil. E das 247, evidentemente, madeireiros, setor, ninguém, absolutamente ninguém, disse que não era a favor da sustentabilidade. Todos são a favor do meio sustentável. Todos. Inclusive o madeireiro. Não, é fundamental. Eu mesmo só arranco a árvore nobre e planto 2 ou 3 do lado para ela nascer. Isso é mentira. Mas faz parte do discurso deles. É um valor essencial. Georgescu, Reg e Morin, Edgar Morin, já são um pouquinho diferentes. Não sei se vocês conhecem Georgescu. Você conhece, mas não conhece? Não. Georgescu Reg é um economista famoso, estatístico também, matemático, que articula o pensamento econômico com o segundo princípio da termodinâmica, da entropia, né, para mostrar que todo o processo nosso produtivo é, na verdade, a destruição de energia e de recursos e que, portanto, um belo dia, na medida que nós estamos finitos, né, não teremos mais nada para fazer a não ser suicidarmos, né, a continuarmos dessa forma. Foi interessante que quando ele apresentou no Congresso norte-americano a proposta do artigo dele, de 1971 para 72, um prêmio Nobel de Economia levantou-se dizendo que aquilo era uma tolice e saiu. No dia seguinte, este prêmio Nobel voltou e disse: Georgescu, você tem razão.
A única diferença é que nós, economistas, pensamos em anos ou décadas, e você pensa em séculos. Isso que você tem só vai acontecer daqui a alguns séculos, isso que você diz. Recentemente, a Senac lançou o livro deles, chama-se Decrescimento, que é um conjunto de artigos em São Paulo. E quem foi convidado para o lançamento dele, nada mais, nada menos que um economista famoso no Brasil, chamado Delfim Neto, que nos anos 72, quando ocorreu uma conferência de Estocolmo, disse uma frase célebre: pode trazer ao Brasil todas as empresas poluidoras que nós aceitamos. E aí se perguntou: Delfim, rapaz, como é que você hoje está aqui? Ele disse: na época eu tinha noção do limite do crescimento, mas achava que esse problema só ia aparecer lá no final do século XXI, quando eu e todos nós já estaríamos mortos, e apareceu no começo do século XXI, e não no final. Então, Diogêncio chamava isso. Morand, com a reflexão dele sobre a crise civilizacional, ele dá Morand, sobretudo num dos últimos livros dele, que se chama A Via, diz que, na verdade, a ideia do desenvolvimento sustentável em particular é um engodo. É uma enrolação. Tudo isso que essas empresas, esses organismos multinacionais, a ONU fala, isso aí não vale de nada, porque, na verdade, nós estamos caminhando para um abismo sem saber, e com essas medidas nós não vamos absolutamente mudar o mundo, nem nos salvar daquilo que nos espera no futuro. Ele é muito claro, muito transparente nesse ponto de vista. Serge Latouche, que é um francês, um dos pais de uma corrente pós-desenvolvimentista chamada Decrescimento, aquele acento ali não existe, vai dizer que a ideia de desenvolvimento sustentável é um oxímoro. O oxímoro é uma contradição em si. Né? A sala estava clara e escura. Estava clara e estava escura, cara. Como é que pode ser clara e escura? Ele diz é um oxímoro, por quê? Porque todo desenvolvimento implica necessariamente o crescimento econômico, e todo crescimento econômico necessariamente implica o desenvolvimento, a destruição dos recursos naturais e, portanto, a destruição da própria humanidade. Portanto, é uma besteira fazer o desenvolvimento sustentável, defendê-lo, porque ele é tolo, ele não resolve, ele não vai à raiz do problema, ele não conserta de fato aquilo que está sendo errado. Vou só contar uma piadinha para vocês. Há 4 anos atrás eu quebrei minha perna, fiquei uns 3 meses com a perna quebrada. E aí você está de perna quebrada, não vai para a faculdade, ninguém vem lhe visitar, você fica lendo o tempo inteiro. Eu li muito. E eu era adepto da economia estacionária, que eu não escrevi aqui, que é uma outra teoria de um discípulo do Georgescu chamado Hermann Day. E o Hermann Day ele defende que a economia precisa ser estacionária do ponto de vista do aumento do uso de recursos naturais. E há uns 14, 15 anos atrás, quando eu li o Hermann Day pela primeira vez, eu adotei isso na minha biblioteca. Porque minha casa estava ficando impossível, e minha mulher e meus filhos começaram a reclamar, porque já tinha estante na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha. Eu fico todo ano compro um estante para botar livro novo. Aí eu adotei o princípio da economia estacionária, ou seja, todo livro que entrava tinha que sair. Com isso, minha biblioteca se desenvolvia sem crescer. Eu tinha 5.000 exemplares, permaneci com 5.000. Com a perna quebrada, começando a ler o Decrescimento e olhando um pouco os meus livros, eu percebi que eu estava num mundo de velharias e lutas. E aí eu peguei 1.000 exemplares e doei. Ou seja, eu adotei o Decrescimento, diminuí, não apenas permaneci. Porque eu percebi que eram coisas inúteis. Por exemplo, eu fiz minha tese sobre África. Eu tinha uma estante enorme sobre África, Moçambique e tal. Eu nunca li. Fazia 20 anos. Minha tese eu defendi em 82. A maioria de vocês não era nem nascida. Estava lá. Fazia 30 anos que eu não abria nenhum daqueles livros. Por que eu tinha que conservar? Peguei tudinho, que é um centro de referência em cultura negra, está aqui, presente para vocês. Então, acho que vai ser mais útil. Então, o decrescimento é um pouco essa ideia de que nós podemos viver com menos e mais felizes. Rapaz, minha biblioteca ficou tão mais bonita.
Eu pude botar uns vinhozinhos entre os livros, arrumar de um meio diferente, foi uma maravilha. E eu senti que aquele material era um material útil, entendeu? Que qualquer pessoa poderia utilizar a qualquer hora. Essa é a ideia do coisa. E eu defino que é um campo de luta, que é essa ideia do campo da sustentabilidade, que eu vou tentar explicar agora. Em primeiro lugar, de onde é que vem essa noção de campo? Quem é sociólogo sabe, quem não é, não tem obrigação de saber. Então não sabe, nem tem obrigação. A ideia de campo é uma ideia de Pierre Bourdieu, um dos sociólogos mais importantes do final do século XX, né? E que ele define que o campo é um espaço específico de lutas entre agentes, entre atores sociais que ocupam posições específicas. Por que ele cria essa noção? Por quê? Porque ele fica incomodado, como boa parte dos sociólogos, com a ideia do social. A ideia do social é uma coisa difusa, entendeu? É um espaço absolutamente povoado pelos milhões de atores de conflito, de discursos, e que você não consegue de jeito direito se situar lá dentro. O que ele faz com a noção de campo? Ele quebra, recorta a espacialidade social para agrupar essa espacialidade, né, em segmentos que têm um certo ordenamento, que têm uma certa razão de ser e que têm, sobretudo, uma comparatibilidade entre os discursos, os atores e os conflitos existentes. Por quê? Porque ele organiza, é uma espécie de tipologia, embora não seja tipologia, é uma espécie de modelo, embora não seja exatamente modelo. Mas ele reúne, né, em espaços específicos, agentes que lutam entre si por uma determinada ideia, por um determinado valor, por um determinado interesse material ou imaterial. Então ele diz exatamente isso, é um estado de relações de forças entre os agentes ou instituições. Por quê? Porque os indivíduos estão necessariamente e permanentemente em estado de cooperação ou conflito, que nasce justamente pelo fato de sermos diferentes. Se há diferença, há a possibilidade da divergência, que é o conflito. Se não fôssemos divergentes, não haveria nenhum conflito, se não fôssemos diferentes. Então, foi essa ideia que eu utilizei e que o Bourdieu utilizou, por exemplo, para definir o campo científico, o campo político, mediático, o campo econômico e tal. Por exemplo, o campo dos economistas reúne quem? Os economistas. Quem é que tem direito à palavra? Os economistas. Alguém que queira falar de economia, que não é economista, não é escutado. Miriam Leitão fala todos os dias de economia. Nenhum economista acha que ela é economista, nem que os discursos dela são sérios. Ela é, no máximo, uma pessoa que entendeu algumas coisas de economia e sabe explicar para o povo, mas nada. Mas ela não é, de fato, uma pessoa que é respeitada e considerada no campo da economia. Não é. Por quê? Porque ela não é economista. Um americano famoso, um jornalista famoso americano, que escreveu vários livros de economia, você não encontra uma só citação dele nos clássicos da economia. Porque não era economista. Certo? E assim por diante. O campo demanda que a pessoa tenha determinadas características para nele habitar, sem o qual não é considerado como tal. A partir daí, né, qual é a ideia de pensar a sustentabilidade como um campo de luta? Primeiro porque ele possibilita identificar regras e lógicas dos debates que se desenvolvem na sociedade em torno de um determinado assunto. Eu posso agrupar discursos comuns ou discursos diferentes que remetem a um objeto comum. E isso me permite comparar. No caso da sustentabilidade, os debates que se desenvolvem em torno do futuro da humanidade. Porque, no fundo, a questão da sustentabilidade, daí o nascimento da intergeracionalidade, é sempre um discurso sobre o futuro. Não há estudo sobre sustentabilidade que não esteja associado a estudo prospectivo, que é justamente estudo do futuro. Não tem. Sustentabilidade de hoje não existe. Porque a sustentabilidade é um movimento, não é uma coisa. Isso aqui é uma coisa. Mas a sustentabilidade não é uma coisa. É um processo. E um processo que remete necessariamente ao futuro. Porque o que é sustentável aparentemente hoje pode não ser amanhã. Então, a sustentabilidade só é adquirida com a sua reprodução no infinito, ou seja, no futuro. Segundo, porque permite a comparação entre os agentes
facilita a compreensão das razões pelas quais existem as divergências, porque não é fácil saber por que um homem e uma mulher brigam. Por isso que o povo diz assim, olha, marido e mulher brigando, não meta a colher. O povo não diz isso? Porque ninguém sabe mais ou menos o que é que se passa por ali, cara. É melhor ficar de fora, né? Porque tem muitas variáveis incógnitas presentes. Propicia a identificação dos seus agentes, os recursos que eles detêm, e coloca a questão da sustentabilidade em um terreno mais propício a uma análise mais objetiva, e não puramente subjetiva. Estou tentando evitar aqui a subjetividade. O que marca um campo? O que define um campo? Em primeiro lugar, ele tem regras próprias de ingresso. Ninguém ingressa num campo somente porque quer. Por exemplo, quantas pessoas, né, resolvem entrar na política e são expulsos no primeiro momento? Infinitas. Porque participar do campo da política, sobretudo no Brasil, requer algumas qualidades importantes. Uma delas é pouco caráter. Duas, ambição. Terceiro, cara de pau. Toda vez que o cara perguntar alguma coisa que lhe incomoda, você responde outra que lhe interessa. Exige determinadas competências, habilidades que nem todos têm. Então não adianta dizer, não, porque eu sou, por exemplo, a nossa reitora, a Calmon, na Bahia, que foi da Corregedoria Geral, fez um trabalho excelente de limpeza dentro da justiça, ganhou uma notoriedade nacional, candidata a senadora na Bahia, não ganhou 10% de voto. Por quê? Porque não vai para cima, e sobretudo na política, quem tem mais mérito, quem é mais inteligente, tem mais ideias, mas não, vai, desculpa a expressão, quem é mais esperto, entendeu? No sentido de saber utilizar aquelas regras. Então tem uma regra de ingresso, é preciso ter determinadas habilidades, determinados atributos para poder participar do campo. O segundo é que todo campo tem regras que são específicas, que são reguladoras do próprio campo. Veja, o que marca, qual é o valor central de quem vai para a política? Chama-se poder. Quem não gosta de poder, não vai fazer política. Porque o político é marcado pela ambição do poder. Quem tem ambição de dinheiro deveria ser empresário, porque o mundo empresarial é o mundo que leva as pessoas que gostam e valorizam ganhar dinheiro. Eu tenho um irmão que é empresário. Ele adora chegar ao final do mês e dizer assim, ó, sobrou 50 mil para investir. E diz assim, pô, tu é um idiota, cara. Tu sempre foi mais preparado, mais inteligente do que eu, e tá aí, professor universitário. Coisinha mais vagabunda do mundo, fica contente quando produz um artigo. Aí vai lá dormir todo feliz. Não vale nada aquele artigo que está fazendo. Quanto vale? 50 mil? Nada, não vale 1.000. Ele tem uma outra lógica, entendeu? Ele é levado. Nós somos levados pela lógica do reconhecimento. Nós somos babacas, dormimos felizes porque os alunos gostam da gente, porque a gente publicou um artigo que foi citado no jornal. É só isso. É completamente tolo. Mas é a tolice que nos encanta. E aí pronto. Como eu acho também que é tolo simplesmente viver para ganhar dinheiro. Eu disse para ele, dinheiro é um meio, cara. Eu conheço metade do mundo e sou pobre. Tu não conhece, tu nunca saiu do Brasil e tu é rico. O que adianta? Aí ele fica rindo, eu não saí porque eu não vou dar dinheiro para os gringos, sei que lá, eu gasto meu dinheiro aqui. É a ideia dele, filho do Ariano Suassuna. Então, tem agentes ou atores que são identificáveis, tem características próprias. Quem está no campo é vermelho, quem está no outro campo é azul, e assim por diante. Porque cada coisa exige determinados valores. E é preciso determinados capitais. Eu preciso ter um capital econômico se eu quero me sair bem. Porque, por exemplo, quem que arranja emprego no Brasil? Alguém que tem um título bonito? Não. Alguém que tem um título interessante, mas que tem capital social. E tem um título interessante que teve capital econômico, teve dinheiro para estudar em boas escolas. E por isso deve ter também um capital cultural. Ele acumula esse capital, soma a um QI, que é aquele que aponta, e ele arranja um bom emprego. Porque também se não tiver o cara que não aponta, não adianta nadinha que não chega lá. Enquanto vários colegas meus dizem assim, pô, eu mandei alunos meus, eu chamo de colegas, são meus ex-alunos.
Mandei 1000 currículos para não sei para onde. Não adianta, cara. Alguém falou de ti? Ah, não. Então, besteira. Sabe o que acontece com o teu papel? Faz isso. Ó. Porque chegam dezenas. Agora, se o teu papel chega com o telefone do cara para o dono da empresa, assim, olha, fulano de tal, Luciana, foi minha aluna, e é genial, cara. Você não pode imaginar, não tem uma mulher mais inteligente que essa. Acabou. Tu está empregado no dia seguinte. Então, precisa ter capitais dos atores. E precisa ter formas de desempenho e reconhecimento que eles são exclusivos. Por exemplo, vocês imaginam que o mundo da academia é um mundo de pessoas boas, né? Ledo engano. Vocês não sabem nada da academia se vocês pensam assim. Academia é lugar de mesquinhez, de conflito, de rasteira, de chava-quatro. A luta pelo reconhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Boletim do MOUS. MOUS é um movimento anti-utilitarista em ciências sociais, criado por um grupo de franceses há cerca de 25, 30 anos. Eles tinham, até há 10 anos, 15 anos atrás, um boletim vagabundo, parecia aquele negócio feito em colégio. Porque eles não tinham dinheiro de nenhuma agência financiadora na França. Sabe por quê? Porque eles eram críticos mordazes de Pierre Bourdieu, que controlava tudo. Pierre Bourdieu era um sociólogo, membro do Collège de France, e ao mesmo tempo conselheiro do CNRS. E todo o projeto de editais que o moço participava, ele derrubava. Aí Pierre Bourdieu morre. 5 anos depois, qual é a revista mais cara, mais bonita, mais paquerada nas ciências sociais na França? A revista do moço. Por quê? Porque o seu grande inimigo morreu de começar a ter acesso a fontes de financiamento. Pegue, por exemplo, os professores que estão decidindo sobre os nossos editais, etc. e tal. Eu vi o meu centro de CDS. Primeira vez que nós fomos julgados, que recebemos 4, eu fui olhar o comitê que me julgou. E olhar o currículo de cada um deles. Nenhum tinha mais publicações do que eu, Marcel e outro colega nosso. Nenhum deles. Nenhum deles tinha qualquer experiência de interdisciplinariedade. Mas todos eles eram pessoas que faziam política na academia. Só isso. Mais nada. Então, ocupa os postos centrais, não é que tem mais mérito. É igual a qualquer outro espaço. Entendeu? É que tem um capital da expertise, de se fazer, propor, de estar presente, entendeu? E querer ter poder dentro da academia. Mas é isso. Eu tenho colegas meus que são reconhecidos, tem um livro e 3 artigos publicados. Mas todo mundo badala. Por quê? Tem a sua capacidade de sedução e de ocupar os bons postos. Um deles, vou só dar uma expressão para vocês verem como é a perversidade na academia. Um deles estava no departamento que foi meu, não é mais, e ele disse assim, eu quero ficar com uma só disciplina. O Zoraide e o Fábio para saber bem disso. Aí a menina levantou e disse, mas não pode, se você ficar só com a disciplina, tem alguém que vai ficar com 3. Eu disse, mas eu não posso, porque estou escrevendo um livro novo. Ela disse, pois é, mas eu também, talvez o nosso colega aqui também. Nós vamos carregar o piano? E levantou e disse, pois é, o mundo é dividido entre os que carregam o piano e outros que são pianistas. Ou seja, vocês são os imbecis que vão fazer todos os esforços e eu vou ganhar todas as coisas. Por quê? Porque eu vou simplesmente me dedicar. Por quê? Porque dar aula boa, sabe o que acrescenta o professor, do ponto de vista do reconhecimento acadêmico? 0. Eu diria mais, menos que 0. Porque ele está perdendo tempo em publicar seu peito na revista 1, que é o que vai lhe dar reconhecimento. Por isso que a maioria dos professores hoje, inclusive, não preparam aula. E adoro quando tem um outro estudante que vai dar aula para ele. Porque ele tem que estar elaborando o seu paper e publicando e apresentando em congresso. Todos eles fazem isso. Então, a academia, ela é um campo específico, com regra específica. Para você entrar nela, o que é que precisa ter? O doutorado. É uma regra de ingresso. Hoje em dia não entra mais. Antigamente entrava. Eu entrei na Universidade Brasileira em 1º de dezembro de 79, tinha só o mestrado. Mas hoje em dia, quem pode? E quando eu entrei em Campina Grande, eram os mais titulares, que a maioria não tinha nem mestrado. E eu já estava fazendo meu doutorado quando eu entrei. Eu defendi em 82, uma tese que eu já tinha dito no meu departamento, rapaz, não tem mais validade, entendeu? Deixa eu fazer outro doutorado, e esse aí já não vale mais.